Olá pessoal, me chamo Danilo César, sou jornalista e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente e muito importante de ser falado no ambiente de trabalho. Vamos falar sobre saúde e saúde mental. Nunca se falou tanto sobre metas, sobre proatividade, sobre performance no mercado de trabalho, mas isso, infelizmente, vem também e tem trazido muito crises silenciosas aos trabalhadores. Mas como as empresas elas podem entender isso, identificar, ajudar o colaborador a enfrentar esse problema ou até mesmo evitar esse problema no mercado de trabalho, dentro da empresa? De acordo com o Instituto Nacional de Seguridade Social, 1 a cada 4 empresas já afastou algum colaborador por problemas de saúde, isso saúde mental. Então vamos conversar sobre esse assunto, vamos entender melhor como as empresas podem evitar isso, como, claro, a gente vai entender também e identificar alguns pontos sobre saúde mental, sobre saúde no trabalho. Por isso, eu quero apresentar a vocês o Antônio Moza, que ele é especialista em segurança e saúde do trabalho, e a gente vai entender com ele de que forma as empresas podem, Antônio, identificar isso, que eu acho que a palavra é essa, identificar o problema antes que ele aconteça, né? Então, por isso é importante ter esse tipo de conversa, por isso é importante a gente falar sobre esse assunto. E aí eu já apresento também o Antônio, que ele é graduado em Saúde e Segurança do Trabalho, também graduado em Administração, pós-graduação em Psicologia do Trabalho, pós-graduação em Saúde Mental e pós-graduação em Saúde do Trabalhador. Eu quis destacar isso porque a gente está falando de algo que não se falava antes, né, Antônio? A gente está falando de algo que não estava no rol ali de doenças do Ministério da Saúde, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Então vamos começar falando sobre isso. Quais os cuidados e, na verdade, que doenças são essas que têm afetado tanto o trabalhador no Brasil e têm afastado também tantos trabalhadores? Infelizmente, as doenças que os trabalhadores apresentam no ambiente de trabalho são as mais diversas, né? Ansiedade e depressão, de acordo com as pesquisas, são as mais presentes, né? E as mulheres são as pessoas mais afetadas. Pessoas entre 25 e 40 anos também estão no alvo desse quadro, né? de adoecimento. Essa idade, essa faixa de idade que você fala aí, e a ansiedade em si, essa ansiedade patológica, né? Isso identifica o quê, Antônio? A gente está falando de metas impossíveis ou de empresas que não identificam isso e acabam impondo ao trabalhador metas que não são possíveis de chegar, que não são não dão condições àquele trabalhador, àquele funcionário de chegar, enfim, o que está acontecendo? Isso também vem de casa? Como é que isso tem afetado tanto essas pessoas? Danilo, a humanidade está muito machucada, não é? Atualmente, não sei se você tem esse dado, a gente tem acontecendo no mundo 120 guerras, conflitos armados, né, roubo de culturas, né, pessoas sendo assassinadas. A gente está entrando aí quase que para um quinquênio a guerra que está acontecendo ali os Estados Unidos contra aquele país ali O Irã? da Rússia, ali perto Sim. da Rússia, Uhum. né, que acabou, me fugiu o nome. Mas vai fazer quase 5 anos, né, dessa guerra, né, Ucrânia. da Ucrânia. Uhum. E aí a gente tem, além disso, né, a misoginia, que está crescente o número de feminicídio, né, a transfobia, né, esses preconceitos. Então, esse desacordo da humanidade, né, em desrespeitar as pessoas como elas são em seus direitos básicos, chegou às empresas, né, e estão sendo reveladas nos seus afastamentos, né, pelo INSS, né, e aí os motivos são os mais diversos, né, são metas que são colocadas como inatingíveis. Eu posso citar, por exemplo, um caso que aconteceu em Goiânia, onde um grupo de trabalhadores, né, eles tinham uma meta a ser batida, né, uma empresa de telefonia. E se essa meta não fosse batida, eles tinham que pagar uma prenda, né? Todo mês era colocado uma prenda. Bateu a meta, ok. Não bateu a meta naquele mês, eles estavam sendo obrigados a dançar na boquinha da garrafa.
ou imitar a Gretchen. Isso era exposto também? Isso é exposto dentro da empresa, né? Então, esse grupo acabou registrando, né, um cartaz que tinha sido colocado ali na empresa, né, tirou foto, e uma das pessoas muito indignadas daquela condição colocaram essa empresa na justiça. Eles acabaram de receber R$150 mil de multa, né, de indenização. Mas existem as metas que são inatingíveis, os empregadores que não querem pagar hora extra, o assédio moral, né? E o assédio moral, ele não tira do empregador o direito de cobrar a entrega que o trabalhador tem que fazer, mas ele não dá ao trabalhador, ao empregador, o direito de destratar, né, assédios sexuais, né, a condição de trabalho que é tão precária quanto os direitos básicos que não são atingidos. Isso está, de alguma forma, né, adoecendo as pessoas. E aí eu lhe pergunto que, então, existem modelos de gestão que chegam aos trabalhadores de uma forma que chegam a adoecer, né? Então, existem modelos de gestão que adoecem os trabalhadores. Sim. A Gallup, que é uma grande consultoria a nível mundial, ela traz esses dados, né? O impacto que a gestão causa no empregado, ele é estremecedor, né? Certamente você já deve ter ouvido falar, né? Pedi demissão porque eu não aguentava mais o meu chefe. Né? Geralmente os líderes são os motivos de adoecimento dos trabalhadores, né? Então, o sistema de gestão é um sistema que deve ser atacado, né? É um erro nosso pensar na saúde mental, Danilo, se referindo ao indivíduo, né? Não adianta eu ir para uma empresa fazer um trabalho de saúde mental pensando em Danilo ou em Antônio Moza, né? Eu tenho que pensar primeiro no sistema de gestão, porque aí eu vou conversar com você, eu vou querer tratar a patologia que você está apresentando, o transtorno que você está apresentando, e depois você vai voltar lá para conversar com aquele chefe tóxico. E depois você vai ter que ficar lá, depois do seu horário de trabalho, né? Às vezes até sendo surpreendido pelo chefe, né? Você larga de 6 horas, e de 6 horas, quando o trabalhador está batendo no cartão, ele é surpreendido pelo chefe que diz assim: gente, já vai? Sim, já vou, são 6 horas. Às vezes são piadas ou ditas piadas que acabam atingindo diretamente aquele funcionário ou aquele grupo de funcionários, né, Antônio? Sim, isso que a gente chama de piada, né, para o trabalhador é um assédio. Se ele trabalha até às 6 horas, às 6 horas ele tem que ir para casa, né? E nenhum argumento que o empregador possa usar para diminuir a capacidade humana da pessoa, ele é bem-vindo no ambiente de trabalho. E as empresas, Antônio, elas estão preparadas para esse cenário, para essa mudança de cenário, de perceber, como por exemplo, essa atualização da NR01, né, que fala essas regras gerais, essas normas gerais, e que teve essa atualização com a chegada das doenças psicossociais. As empresas, elas estão preparadas para essa mudança? De modo geral, não. Porque na sua grande maioria a gente encontra um cenário de precariedade. Infelizmente, né, para as empresas, a maioria delas, né, se não me engano, salvo engano, 80% ou 85% das empresas que existem no Brasil é de médio porte, pequena e média empresa. E essa pequena e média empresa, ela pensa que ser empresa é comprar e vender, é produzir, né? Ela não pensa na questão organizacional, né, como gestão. O sistema de gestão para ela não existe, né? Muitas vezes o trabalhador de alta gestão dentro de uma empresa dessa é aquele cara de confiança do dono que começou num trabalho manual, não entende nada de gestão de pessoas, não tem nenhum tipo de formação acadêmica que possa contribuir para o trabalho gerencial dele, mas como é uma pessoa de confiança e pensa culturalmente alinhado com o dono, ele acaba sendo uma pessoa de gestão, né? Mas acaba também adoecendo os trabalhadores. É aquela história, né? Se eu pago, você executa o seu trabalho e tá tudo ótimo. Não importa como, eu quero que chegue naquele resultado, né? Então é basicamente essa regra aí que muitas empresas ainda usam, né? Sim, a pessoa não tem um lugar de dignidade, a menos que ela entregue. E entregue o que é esperado. Se ela não entrega, ela acaba não sendo interessante para a empresa. E daí nasce, né? Os assédios, né, as insatisfações, as ditas piadas,
né, que vai adoecendo e matando, né, a autoestima do trabalhador. E aí o que é que muda, então, com essa atualização da NR01? O que é que muda nas relações de trabalho, nas relações das empresas com os funcionários, de fato, ali na prática? Com a chegada da atualização da NR1, porque a NR1 de fato ela já existe desde 1978 na sua promulgação na Lei 3.214, muda que por meio do E-Social e por meio do DET, né, o governo federal, o Ministério do Trabalho entendeu que o adoecimento mental é uma situação que precisa de atenção, precisa de ser vista. Né? Então, antigamente a gente se preocupava, a questão de 6 meses atrás, a gente se preocupava com as questões de riscos físicos, né? Será que esse teto pode cair na cabeça do trabalhador? Será que ele pode sofrer uma queda? Será que ele está usando algum EPI correto, né? Era muito em cima disso, né? Da coisa mais física, né? Isso, né? Só que, silenciosamente, acontece uma crise, né? Que é essa crise de saúde mental, e que começou a chegar, né, recados para o Ministério do Trabalho por meio dos atestados, dos afastamentos, do número de pessoas que pedem demissão, né? Então, deixa de ser simplesmente uma abordagem, né, que a empresa pode fazer para o empregado e passa a ser uma obrigação legal. E as empresas que não aderirem a esse modelo, né, de medição dos riscos, de adoção de plano de ação, de melhora de clima organizacional, elas podem sofrer fiscalização e multas. Mas além disso, ela pode sofrer, além dessas fiscalizações de multas, mas na prática ela pode perder muito mais, né? Que ela pode perder de pessoas ali dentro, né? Sim. No final das contas, o centro que mais sofre vai ser sempre a pessoa, porque ela perde a pessoa como empregado, né? Ela perde a produção porque ela perde a pessoa, né? Ela ganha prejuízo porque ela acaba contribuindo para os cofres públicos assumirem essa questão da dívida, né? E finda, né, com esse prejuízo a nível social, né? Porque será vista como uma empresa adoecedora de saúde mental. E aí muitas empresas ainda, pela tua experiência, Antônio, ainda acham que isso é só mais um ponto, só mais uma exigência do governo, é algo que não tem tanta importância assim? Sim, a maioria delas, infelizmente, né? A gente ainda tem muito preconceito com a saúde mental. Se você sofrer uma dor de cabeça, imediatamente você procura um médico, você procura ver se é a vista, se é uma enxaqueca, né? Se você levar uma queda, imediatamente você vai procurar um ortopedista para engessar, fazer cirurgia, etc. No adoecimento mental, a gente ainda escuta que é mimimi, né? Que não tem importância, Frescura, né? que é frescura, que é uma pessoa complicada, né? Isso eu escuto demais, né? Como já escutei casos também, Danilo, que foi logo quando eu comecei a me interessar pelo tema de saúde mental, de uma pessoa que trabalhava com um gestor, né? Que quando chegava na sala e encontrava as coisas fora do lugar, ele jogava do chão, né? E pedia para apanhar, né? Dizia palavras como, por exemplo, que eu não preciso da opinião de vocês, de 7 às 5 vocês são pagas para fazerem o que eu determino, né? Assédio sexual, né? E ela veio conversar comigo aos prantos, porque ela já estava entendendo que eu estava estudando o tema. E em algum momento eu perguntei assim, você já procurou um médico? E ela falou, mas por que eu vou procurar um médico? E ainda vem o preconceito da pessoa mesmo, dizer assim, não preciso, eu tô boa da cabeça, não vou procurar um psicólogo ou psiquiatra, não. Do reconhecimento de que ela não está bem, né? Só que isso ela me pergunta em lágrimas, por que eu vou procurar um médico? Eu falei, porque você está doente, né? Você está apresentando quadros de ansiedade, você está procurando quadros de depressão que precisam ser reconhecidos por um profissional de saúde para que você seja ajudada. E quando o funcionário entende isso, para ele é libertador, né, Antônio? Sim, porque ele vai resgatar a sua paz, né? A gente escuta muito o discurso de que aqui somos uma família, né? Mas infelizmente as empresas não são família, né? Elas são reconhecidas por um CNPJ e por um lucro, né? E nós temos que ser reconhecidos por pessoas que prestamos um serviço, devemos receber um salário, né? Mas além disso a gente deve ser respeitado enquanto pessoa. E eu já ouvi muito também, sabe, que eu só sou um número. Eu só sou um número, porque quando eles quiserem me substituir, é só tirarem esse número que tá comigo e botar outra pessoa. E isso é muito ruim pro trabalhador, né? Quando ele percebe que ele é só um número.
porque ali ele se vê desvalorizado, ele não tem crescimento dentro da empresa também. E tudo isso acaba afetando a saúde mental daquele funcionário, né, Antônio? Sim. E quando ele fala isso, ele está falando a verdade, né? Uhum. Se ele sente que está numa empresa onde a cultura o reconhece apenas como um número, ele não está mentindo. E isso é matar a autoestima da pessoa, né? É tirar dela o desejo, a capacidade de sonhar, né? De verificar, eu posso crescer nesse lugar. Ele está acabada, né? E infelizmente impacta. Quando ela vai para casa, ela leva aquele peso para casa, né? E quando ela se acorda no outro dia de manhã, e às vezes até dormindo, né? Para dormir, Sim, sim. meu Deus, Já dorme mal, né? eu não acredito que amanhã vou ter que ir trabalhar, eu não acredito que eu tenho que voltar para aquela empresa. É aquela agonia do domingo à noite, por exemplo. Ai, meu Deus, já acabou o fim de semana, eu vou ter que trabalhar agora cedo e enfrentar aquilo todo de novo. É, esse é um sinal bem importante, né? Se você sente isso, procure ajuda, né? Porque no domingo de noite a gente tem que estar feliz, porque no outro dia a gente vai produzir, a gente vai entregar, a gente vai ser útil, né? A gente vai estar dentro de um grupo que integra a gente no mundo. Você falou muito aí do assédio moral, do assédio sexual, mas dentro da tua experiência também, o que é que você vê de muito comum dentro das empresas? Em relação a isso, a minar mesmo a autoestima da pessoa, a impedir que ela cresça, enfim, eu já estou adiantando algumas coisas, mas o que que você percebe, além desse mais geralzão aí, que é esse assédio? Olha, Danilo, uma coisa que eu considero bem importante é a precariedade. Eu já tive experiências de chegar numa empresa e conversando com um funcionário perguntar: onde é que você guarda as suas coisas? Era um armazém e ele me mostrou ali embaixo daquela árvore. E para comer, onde é que você come? Pertinho de onde a gente guarda as coisas, embaixo da árvore. E eu continuei a provocar. Eu estava acabando de chegar na empresa. Água, você tem aqui? Tem. É onde? Na gente atrás de casa. E para ir no banheiro? No mesmo lugar, doutor. Então, você tratar uma pessoa assim, né, e achar que está tudo bem, é desumano. Né? Uhum. E quando eu fui conversar com o dono da empresa e disse a ele que aquela condição ali não era uma condição favorável nem interessante para o trabalhador, ele me perguntou assim: mas é obrigatório pelo Ministério do Trabalho? Eu disse: cara, não sei se é obrigatório pelo Ministério do Trabalho, mas é uma questão de humanidade, de Dignidade. dignidade, né? As pessoas têm que chegar aqui, elas têm que ter um lugar onde guardar as coisinhas dela, tem que ter um lugar para almoçar, tem que ter um lugar para tomar água, né? Você tem que fornecer água potável e eles têm que ir no banheiro, tem que ir. Então, a partir daí foi que ele foi, de fato, tomando as providências, né? Mas, assim, a precariedade, a questão de hora extra, a questão de não faz mais do que a sua obrigação, eu lhe pago para isso, não está achando bom, arrume outro emprego. Não é isso que as pessoas merecem ouvir quando saem de casa predispostas a trabalhar. E doutor, a gente tá falando, ou melhor, eu quero levantar o ponto seguinte. Ah, mas tem que ser tudo da mil maravilhas para o funcionário. O patrão é que se vire, o patrão é que faça isso, o dono da empresa é que faça aquilo. A questão não é essa, né? A questão é muito mais de humanidade mesmo, e entender que se eu deixo o meu funcionário feliz, satisfeito, na medida do possível, porque às vezes tem a questão da empresa também, mas se eu deixo o meu funcionário feliz, se dentro do que eu tenho de condição faço o melhor para ele, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai render mais, ele vai produzir mais. Então as pessoas têm que entender isso também, né? Não é entender que eu, cuidando da saúde mental do funcionário, eu vou onerar, eu vou gastar mais. Não é nesse lado que tem que se pensar, né, doutor? Veja, quem não pode pagar imposto, não abre uma empresa. Quem não quer dar dignidade para o empregado, não abre uma empresa. Né? Se você tem uma empresa, você é obrigado a pagar imposto, você é obrigado a cumprir com os requisitos legais e você tem que dar dignidade às pessoas. De fato, as empresas elas não são obrigadas a promover felicidade para você, mas elas também não são convidadas a fazer da sua vida um inferno. Não tem sentido isso. Eu não posso colocar pessoas despreparadas para assumir um time, porque essa pessoa é a minha pessoa preferida, porque ela se comporta como um capataz dentro da empresa, né? Ela faz aquilo que eu queria fazer e não tenho coragem. Ela grita, ela escorraça, ela faz as pessoas serem obrigadas a prestar horas extras sem receber no final do mês. Então,
são questões que, se você não quer ter, então não tenha uma empresa. Vire um funcionário, né? Vire um funcionário. Agora, outro ponto também. E aí, como as empresas podem mudar essa realidade? Se por, sei lá, às vezes é uma empresa familiar, uma empresa de muitos anos, uma empresa que tinha outras práticas, e aí chegou agora um gestor que vê e percebe essa realidade, de que forma ele pode mudar isso? E atividades pontuais, palestras motivacionais, ou o dia da massagem, coisas desse tipo, ajudam ou não? Tem que ser um pacote, tem que ser algo muito mais amplo. Veja, em relação a não querer investir, se você... É como a questão do digital. Hoje, se a sua empresa ela não está no digital, de alguma forma, ela está esquecida. Da mesma forma, a questão da empresa que não investe, não é na saúde mental dos trabalhadores, mas no bem-estar do trabalhador enquanto ele está lá. Né? Ela está fadigada a perecer, né? De alguma forma, em algum aspecto. E em relação à questão do investimento dessas questões pontuais, né, pode até sensibilizar, tá? A pessoa vai ficar naquele momento ali sentida, mas como eu te falei anteriormente, Danilo, não adianta você dar uma palestra, falar de saúde mental, coisas bonitas para você, que vão encher seus olhos de lágrimas, e daqui a pouco você voltar para um chefe tóxico, que lhe distrata, que na hora de você ir embora diz que não pode ir, né, que quando você pensa de uma folga, ele é inegociável, né? Então, pode até ser bom, né? Mas não vai resolver. Eu já escutei várias vezes, né? Quando eu vou conversar sobre essa questão de saúde mental do trabalho, e o cara me diz assim, olha, lá na empresa já está tudo certo, né? Até um psicólogo já foi fazer uma palestra, né? Então já está tudo certo, né? Porque eles pensam que é pontual, mas não é. Campanha não resolve. O que resolve é estratégia e gestão, que tem que ser contínua e acompanhada. Eu já, sobre até de relato também, já vi situações e exemplos, doutor, que é o seguinte: é a empresa que criou um espaço de convivência, é a empresa que criou um espaço de descanso, uma mesinha de jogos, pontos assim que saem um pouco daquele cinza do escritório. Isso é bom, né? Sim. Mas quando se pode usar? Se a empresa cria um espaço como esse, e aí a partir do momento que eu sou seu líder, sou seu chefe lá, enfim, como seja, e te vejo ali, eu falo assim, tá fazendo o que aí, Antônio? Vai trabalhar não, é? Então, assim, são pontos desse jeito, e você falou muito aí em liderança, que é isso, às vezes não é o dono da empresa, não é a direção da empresa, mas é quem está liderando você diretamente, né? Então não adianta. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer porque de fato acontece isso, né? E a gente ouvia muito falar de empresas grandes, já ouvi muito falar do Google, da Microsoft, que criavam espaços gigantescos, área de bebida, área de comida, área de jogos, para justamente desopilar, para deixar aquele funcionário mais relaxado. Aqui no Brasil, algumas empresas fazem isso também, mas eu já ouvi relatos de outras empresas que têm sim um espaço como esse, mas aí passa o líder e diz, vai trabalhar, tá no horário de trabalho. Então, assim, é um contraponto, né? Então, eu como empresa invisto, mas aí o meu funcionário que lidera outras pessoas não entende isso, não entende essa minha nova visão. Então isso também tem que ser um ponto de alerta, né? Um ponto de destaque aí nessa situação, nessa mudança agora no mercado de trabalho. 80% das pessoas ouvidas numa pesquisa disseram que estariam dispostas a pedir demissão do emprego em função do chefe que fazia a gestão, né, da equipe. Então, o sistema de gestão ele é importantíssimo, né? Mas mais importante do que o sistema de gestão é a alta liderança. Se a alta liderança não compra um comportamento sadio, né? Ou seja, o dono, por maior que seja essa empresa, Sim, ela tem um sistema de alta liderança e que pensa alguma coisa, né? E que a cultura da empresa não é aquilo que a gente lê quando chega lá na portinha, né? missão Visão e e valores, né? A cultura da empresa é aquilo que o empregado sente, como você falou, no domingo, Sim. à noite para ir trabalhar. Como que ele se sente? Se sente mal? Essa é a cultura da empresa. Ele se sente bem? Essa é a cultura da empresa. Então, veja,
Se a alta liderança, né, a empresa de verdade, que são as pessoas, os donos da empresa, pensam que isso é mimimi e que vamos colocar, mas que primeira produção, não adianta. O gerente, ele entende isso, né? E às vezes o gerente, né, na maioria das vezes, ele tem que cumprir o papel que o dono espera que ele cumpra, né? Então, se ele entende que aquele dali pode até estar ali, né, mas de fato a produção vem primeiro e que não considera que pessoas felizes, né, como dizem as pesquisas em Harvard, inclusive, que dizem pessoas felizes no ambiente de trabalho produzem mais, né? Então, de fato, não adianta. Então, um trabalho que é muito maior do que as empresas imaginam, né? Não é eu colocar uma cadeirinha colorida, não é eu colocar uma mesa de sinuca. É eu mudar o comportamento da empresa. Sim, mudar o comportamento da empresa e investigar, avaliar, por exemplo, o meu sistema de gestão operacional, né? Como que eu me comporto, né? Eu vou fazer uma linda palestra, eu vou colocar o sistema de gestão, eu vou fazer tudo, mas o cara tem que fazer hora extra. O cara tem que ir no domingo sem querer ir trabalhar, né? O cara não vai ter folga, né? Eu não vou respeitar, por exemplo, o tempo de descanso dele à noite, né? O cara vai passar lá 10 anos e eu não vou dar nenhum incentivo a ele. Por exemplo, eu vou dar, como eu já conheço uma empresa que presta serviço, inclusive para a questão de saúde mental, e essa é uma das questões que a gente está revendo lá. Eu dou a cesta básica, mas eu dou no dia que eu quero. Não é no dia que você quer. Mas não é no dia que quer, doutor. É no dia que o trabalhador precisa, né? E aquilo causa... mas aqui a gente faz tudo, até a cesta básica a gente... Mas entrega quando? Não, isso aí é no dia que eu quero. Mas para o trabalhador não funciona assim. Porque alguns dependem daquela feira, né? Então, se dá no dia que quer, vai esperar ficar com fome até o dia que chegar a sexta. Exatamente. Né? Então, o salário não saiu ainda, né? Mas a cesta básica sai no dia 30. Ai, é um alívio. Aquilo dali causa satisfação. Assim. Então, se a empresa coloca benefícios, né? Mas trata a pessoa como se ela não fosse um número, sim, como você trouxe, não vai trazer nenhum benefício. E é interessante essa conversa que a gente vem tendo, né, gente? Vocês percebem que é algo muito amplo, né? Muito amplo. E a gente não está falando só de pequenas empresas, nem de grandes empresas, está falando do mercado de trabalho como um todo. E não só no Brasil, né, Antônio? Sim. Falando do mundo inteiro também, que tem percebido isso. As pessoas têm adoecido mentalmente, infelizmente, com mais frequência. Aí chega a Renovar para justamente ajudar esse líder, ajudar essa empresa a identificar isso e de que forma, então, a Renovar chega ao mercado para ajudar nesse ponto específico da saúde mental, Antônio. A Renovar, ela está chegando junto com essa preocupação que, de alguma forma, é mundial. Está todo mundo preocupado, né, com o que a gente está vendo, né? É uma pandemia silenciosa que ainda não foi oficializada, mas a gente vê. Né? Se eu pedir para você 3 pessoas que você conhece que têm um transtorno mental, que já teve, que aconteceu uma situação de afastamento de trabalho, você tem na ponta da língua. Vou ter mais, inclusive. Tem até mais, inclusive, né? Porque é corriqueiro. É o que a gente chama de normose na psicologia, né? Acabou se tornando uma normalidade que não é saudável, mas que acabou se tornando, né, frequente, né? Então chega nessa proposta de querer ajudar as pessoas, mas não apenas com campanhas, não colando um cartaz na porta da empresa, mas querendo de fato contribuir para que as empresas mudem a sua cultura organizacional, né? E contribuir para que elas entendam que pessoas satisfeitas no seu ambiente de trabalho, né, elas vão produzir mais, elas vão entregar uma cultura melhor, elas vão querer estudar, elas vão querer promover planos dentro da empresa, entende? E aí se fala muito nesse sistema integrado, né? Porque além das ações tradicionais que a Renovar já aplica, vem agora esse braço da saúde mental. E o que significa então esses sistemas integrados justamente nesse cuidado da saúde e da segurança do trabalho do trabalhador, do funcionário? Veja, o sistema de gestão integrado, ele é um escudo para que não aconteça essas ações que a gente está falando aqui de vez em quando, né? O cartaz, o psicólogo que foi falar,
ou uma palestra motivacional, né? O sistema de gestão integrada ele vai estar sobre o pilar de 4 égides, de 4 pilares, né? O primeiro pilar vai ser o diagnóstico, né? A gente vai chegar na empresa e vai querer entender, né? Que empresa é essa, né? O que está acontecendo aqui? Como é que são os métodos produtivos, né? Como é que as lideranças se comportam, né? Quão felizes ou infelizes as pessoas estão aqui, né? A gente vai aplicar questionários para verificar o índice de satisfação, de insatisfação, de ansiedade, de estresse, de esgotamento. E vale colocar, Danilo, que riscos psicossociais é diferente de clima organizacional. Que eu já também ouvi a pessoa, mas eu já apliquei uma pesquisa de clima organizacional. Está tudo ótimo, né? É bem diferente, né? Porque no clima organizacional eu vou ter a percepção de um grupo, né? Nessa avaliação de riscos psicossociais eu vou ter uma avaliação individual. Né? E foge apenas o questionário, né? A conversa, é o nosso olhar. Porque pode ser que a partir dessa pesquisa, Antônio, a gente identifique um problema pessoal, né? Então a gente pode imaginar, me corrija se estiver errado, sim. Dentro dessa pesquisa, não, 1, 2, 3 outros funcionários ali surgem com aquele problema, então pode ser que sim, seja um problema da empresa. Mas às vezes não, às vezes é um problema externo que acaba trazendo para dentro da empresa. Isso também faz diferença, né? Isso também pode ser identificado. Sim, faz toda a diferença e eu já tive a oportunidade de perceber situações como essas. Dentro de uma loja, né, aconteceu um assalto. Essa funcionária, ela trabalhava como operadora de caixa, né, e ela bugou. Depois daquele assalto, ela não conseguia mais trabalhar no caixa porque ela estava revivendo todos os dias aquele trauma. E ela começou a ter crises de ansiedade, né, dentro do ambiente de trabalho. Né? E aí eu fui chamado lá porque um dos gerentes me ligou dizendo que ela estava tendo uma crise de ansiedade, que estava com um escândalo, que era um mimimi, né, que era uma histeria, né? E quando eu cheguei lá, essa pessoa ela estava deitada no chão, né, chorando muito, né? E aí eu medi a pressão dela, a pressão estava boa. Medi o pulso dela, ela estava com uma frequência cardíaca alterada. Né? E você sente dor? Não. Você sente dor no peito? Não. Era só realmente aquela crise de ansiedade. Né? E que a gente também não está acostumado a ver. Né? Então vai um dar água, vai outro dar leite, vai outro fazer alguma coisa. E no final das contas ela só precisava de um tempo para respirar. Exatamente. Né? E aí ela saiu lá carregada, né, pelo SAMU. Né? Bom, depois desse evento, né, a gente chamou ela para conversar e procuramos entender se era somente a questão do trabalho que estava afetando ela nesse sentido ou se tinha outras situações atrás. E aí ela nos confidenciou, né, que tinha outras situações e que ela já tinha tido alguns pequenos episódios de ansiedade, né, e que ela iria tratar. Né? A empresa, então, por livre e espontânea vontade, porque a gente estava entendendo que não era um problema de trabalho, era um problema de cunho pessoal, né? Orientou que ela procurasse um psiquiatra, pagou a consulta e ela foi buscar ajuda. Isso é importante, né? Importantíssimo, né? Porque outro dia me perguntaram quem foi que adoeceu primeiro, as empresas ou os funcionários, né? E aí eu remeto ao início da nossa conversa, né? O mundo está doente, né? Nós estamos vivendo num estágio de pânico em silêncio, né? Conversava há pouco e estava dizendo, no WhatsApp, por exemplo, acabou essa questão de horário comercial. Né? Você fala comigo de 9 horas da noite, 9h30 da noite, me desculpe, mas eu estou falando... Sim, mas porque tornou-se normal. A normalidade que não é saudável, mas que acontece de fato. Né? E se você for um empregado, Danilo, eu falar com você e você não me responder, no outro dia a casa cai. Ou no mesmo dia. Ou no mesmo dia. Né? Eu falei com você e você não me respondeu. Mas doutor, era 10 horas da noite. Sim, mas eu lhe pago para isso. Tá achando ruim, arruma outro emprego. É isso que a gente escuta, né? E mais, Danilo, a gente se sente culpado. Aí vem a ansiedade, né? Vem aquela agonia, aquela coisa que a gente diz, que minha avó sempre dizia, aquela agonia no peito, assim, aquele aperto, que você fica passando a mão aqui, você não sabe o que é, mas você sabe, na verdade, o que é. O que é que causa aquilo, qual é o gatilho, que é outra palavra que eu tenho usado bastante, né? O gatilho. O que é que está disparando aquilo em mim.
E às vezes é só uma fala, uma palavra ou algo que me faz lembrar daquela situação. Então, são coisas muito pessoais, mas ao mesmo tempo muito gerais também, né, doutor? Sim, porque somos amplamente conectados, Uhum, uhum. né? Você chegou aqui e eu elogiei sua camisa. Você ficou feliz, né? Se eu tivesse chegado aqui e eu tivesse dito, rapaz, que camisa feia que esse cara tá usando, né? Você poderia até só dar um sorriso simpático para mim, você ia ficar tocado com aquilo, Uhum. né? Lógico, é uma coisa pequena, não é um exemplo muito pobre que eu estou trazendo, mas isso ia mexer com você de alguma forma, né? Estou falando isso porque não existe essa coisa de vida. Eu escutava isso quando eu era criança, minha mãe falando para alguém, não sei se era para meu pai, dizia assim: problemas de casa não se leva para o trabalho, Sim. problema do trabalho não se leva para... Isso é muito fácil se a gente fosse um robô, mas a gente não é, a gente é gente, né? Então o que impacta você no trabalho, quando você chegar em casa, você vai estar destruído emocionalmente, você não vai poder se conectar com seus familiares, e aí isso reflete na falta de paciência com as crianças, com a sua esposa, com o seu esposo, né, com sua mãe, com quem quer que você more, né? Então não tem como a gente separar. E aí, eu acho que é interessante dentro dessa nossa conversa a gente falar sobre como dar o primeiro passo. De que forma as empresas podem. A gente já deu várias dicas aqui, né? De como começar, do que mudar dentro do ambiente de trabalho. Mas na prática, doutor, na prática, como um dono de empresa ou líder de empresa, seja ela pequena, média, grande, não importa. Às vezes até um microempreendedor individual que tem um funcionário. É. Como começar? É preciso começar consigo para aí sim aplicar para os outros? Olha, eu acho que uma avaliação, uma autoavaliação, né, pessoal, né, porque a empresa não é... Você já deve ter trabalhado em inúmeras empresas, né? Você nunca chegou, por exemplo, para conhecer o senhor Matheus, né? Esse aqui é o senhor Matheus e senta lá, tá um velho gordo sentado, eu sou o senhor... Não, Matheus é eu, é você que compõe aquele quadro da empresa, né? Então acho que uma Matheus é um nome qualquer, tá, é um nome gente? É um qualquer. nome qualquer. Então, fazer uma autoavaliação, né, sobre a percepção, porque na verdade a alta liderança sabe o que acontece, né? Talvez para ela não seja importante, mas ela sabe, né? Então reconhecer, né, que essas questões sociais estão sendo abordadas e reconhecer que é necessário mudança. E aí a Renovar pode ajudar, trazendo esse diagnóstico, reconhecendo os riscos psicossociais que existem dentro da empresa e implementando esse sistema de gestão, né, que é baseado, como eu falava, no diagnóstico, no Educação. plano de ação, né, esse plano de ação. Ok, identificamos os riscos que existem dentro da empresa, definimos o score de estresse, de ansiedade, né, ou que está tudo bem, né, vamos definir um plano de ação. O que é que a gente pode fazer? Por isso que falo que uma campanha, trazer um psicólogo, um palestrante, alguém motivacional sobre o tema não vai adiantar, né? Porque eu tenho que ter um plano de ação que seja contínuo, né? Que congregue as pessoas, né? Que faça com que as pessoas também se sentam seguras naquele ambiente, né? E também não tenham medo de dizer coisas achando que o profissional que está ali depois vai contar para o dono da empresa e ele vai se prejudicar. E também adotar um terceiro pilar da Renovar, que é a educação, que são cursos de neuroliderança que a gente tem, por exemplo, para preparar os líderes, né? Como eu falei anteriormente, hoje 8 em cada 10 pessoas elas estão dispostas a pedir demissão do emprego e mais 7 em cada 10 pessoas aceitariam trocar de emprego independente do salário somente por causa do chefe tóxico que tem, né? E depois, passando pelo diagnóstico, passando pelo plano de ação, passando pela educação dos líderes. Se tudo isso ainda requer atenção, não está resolvendo, aí a gente ainda tem a terapia online, onde a gente vai ter uma plataforma que as pessoas vão poder acessar, né, com confidencialidade ética dos psicólogos que vão escutar essas pessoas para que elas sejam tratadas, né, escutadas, né? E vale colocar, Danilo, que eu não preciso me sentir mal, né, para procurar ajuda psicológica, né? Eu posso tratar as questões que eu tenho, né? Certamente todos nós temos, né? Para que a gente não chegue... Geralmente a gente dá atenção não só
a gente enquanto empregado, mas também as empresas, quando chega o recurso final, que é o afastamento, né, que é o adoecimento da pessoa. Aí a empresa vai e quer tratar aquela situação, né, e como eu falava, a saúde mental ou o adoecimento mental é um erro se a gente tratar individualmente, porque é coletivo, né? Tudo que a gente está vivendo hoje é coletivo. Você vai para a academia, quantas brigas você já viu no Instagram porque o cara demorou lá na outra máquina? Né? Para você ver. Eu estava vendo no Instagram agora, tem uma paisagem bonita no Rio de Janeiro, que é uma pedra ali no Arpoador. Famosa, né? E teve também briga entre duas pessoas, porque um estava demorando a sair para o outro entrar. Para então, tirar assim, foto e tudo mais. Então a gente vive nesse clima de pânico, né? Silencioso, né? De intolerância. Relembrava há pouco, inclusive, essa política partidária que está machucando a humanidade também, que não é só no Brasil, é a nível mundial, né? De extremismo, né? Nas últimas eleições que a gente teve, né? Uma indústria grande, né, a Britânia, ela foi condenada a pagar indenização para empregado porque o presidente disse assim, ou vocês votam no meu candidato, ou na segunda-feira está todo mundo demitido. Né? E essa pessoa, né, que foi a única que decidiu prestar queixa, né, e abrir reclamatório trabalhista, né, ela não só não votou no candidato dele, mas registrou o discurso, levou à frente e foi demitida. Né? Mas conseguiu êxito na justiça, né? Quando a justiça entendeu que não é direito do empregador dizer o que você faz lá na sua vida de cidadão. Faz fora, né? E aí, Antônio, qual é a mensagem, então, dentro de tudo isso que a gente falou, de tudo que foi discutido, dessas mudanças no mercado de trabalho, dessas mudanças nas NRs da vida, de que forma e qual é a mensagem que você deixa para as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes? Eu diria, Danilo, que da mesma forma que existem por parte das empresas, né, grandes investimentos em máquinas operacionais que são importantes para uma melhor produção, né, que é investido tanto dinheiro em marketing, né, em campanhas de marketing para anunciar um produto novo, né? Grandes empresas investem tanto, né, em produtos, né, para a melhoria dos seus produtos, né, nas tecnologias. Investam também nas pessoas. E investir nas pessoas não é apenas dar um melhor salário, né? Se a gente pudesse citar um benefício muito bom. Não seria apenas isso, né? Seria ele ter direito de receber o seu salário, de trabalhar o dia inteiro, de voltar para casa sentindo-se digno, né, e participante de um grande projeto que é a melhora do mundo que a gente vive, né? E isso acontece quando os empresários decidem de alguma forma melhorar o seu clima organizacional. A meta pode existir? Pode. É necessário que exista. Agora, eu não sou obrigado, por exemplo, a dançar na boquinha da garrafa se eu não atingir essa meta. Isso não é justo. Né? Eu tenho que ter formas, né, administrativas de resolver aquela questão que eu não resolvi, eu vou ter que resolver. Né? Entregar as entregas que eu tenho que fazer para a empresa é justo? Sim. Né? Mas a forma como o meu gerente me aborda, ela também deve ser digna comigo. Né? Então, essa construção de dignidade dentro da empresa, ela vai melhorar o clima organizacional. Né? Ela vai melhorar as questões de produtividade, né? E vai construir para a empresa um ambiente que está faltando bastante, que é a segurança psicológica, né? Onde as pessoas não sabem se voltam do trabalho com a sua carteira assinada. Né? E é em função disso, Danilo, que o CLT, né, a CLT, que é um contrato que é tão benéfico para o trabalhador, acabou se tornando nesse monstro. Né? Todo mundo tem pavor a CLT. Né? E é por causa disso que a geração Z, né, olha para trás, as pessoas não entendem, né? Os jovens não querem trabalhar, né? É todo mundo mole, é todo mundo de mimimi, mas não é isso, cara. Ele olha para trás e diz assim, isso é ser gente? Isso é ter qualidade? Não, essa qualidade de vida eu não quero ter. Né? Pesquisas mostram que filhos que têm pais que foram gerentes ou altos líderes não querem cargo de liderança, porque viram o estresse que seus pais passaram, né, na infância. Então, não dá para deixar uma receita de bolo. Né? Mas eu acho que o básico funciona, o arroz com ovo funciona, o arroz com feijão funciona, né? O cuscuz com ovo funciona. Com ovo, né? Deixa o cara trabalhar, né? Dá a ele condições, dá a ele um lugar para ele sentar.
um lugar climatizado, né? Os lugares que eu frequento de trabalho, Danilo, se eu pudesse mostrar para você, você ia ficar horrorizado, né? De tão triste que é. Mas, infelizmente, a nossa realidade ainda demonstra que para o empresário o que vale é comprar e vender, né? E as pessoas são só ainda um meio para isso. Mas as normas regulamentadoras estão aí, o Ministério do Trabalho está atento a isso, né? E isso não vai passar desapercebido mais. Já passou, não passa mais. Muito obrigado, Antônio, pela conversa. Obrigado a você que acompanhou esse bate-papo, nesse que é um tema tão importante. Saúde mental faz parte da vida da gente e tem cada vez mais estado presente na vida também das empresas. Então, cuidar da saúde mental dos funcionários não é apenas uma questão de bem-estar. Se você quer performance, se você quer produção, cuide também da saúde mental dos seus funcionários. Isso é uma questão de estratégia. E a empresa que não pensa dessa forma, ela fica para trás. Então, lembre-se sempre, respira e renova. Até a próxima. Tchau, tchau.